A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, que bom que você veio. Essa é a TV Lima Júnior, o seu canal de estudos. Eu sou Lourdes Souza e hoje falaremos sobre o espaço agrário brasileiro. Historicamente, as atividades agropecuárias apresentaram e ainda apresentam papel de destaque em nosso país, tendo sido fundamentais para o desenvolvimento econômico e a ocupação do território desde o início da colonização portuguesa, ocorrida nas primeiras décadas do século XVI. Um território com dimensões continentais, no qual em grande parte o clima e os solos favorecem a agricultura, reforça a vocação do nosso país à agropecuária. No entanto, esse desenvolvimento não tem ocorrido sem o enfrentamento de problemáticas como o desafio da modernização, a concentração de terras e seus desdobramentos. O Brasil ocupa a posição de destaque como grande produtor agrícola mundial. Quais são as potencialidades agrícolas que fazem do nosso país um grande produtor mundial de alimentos? O país se destaca na produção de quais gêneros agropecuários? Embora tenha uma vasta extensão territorial, porque existem conflitos pela posse da terra em diversas regiões do nosso país. A produção agropecuária brasileira, principais características. É bastante diversificada, sendo obtida em lavouras temporárias e permanentes. As lavouras temporárias são formadas pelos cultivos de curta duração, em geral menos de um ano, que fornecem apenas uma safra, sendo necessário um novo plantio após a colheita, como a lavoura do arroz, do feijão, do milho, do algodão e da soja. Já as lavouras permanentes são formadas pelos cultivos de longa duração, que produzem durante vários anos consecutivos, a exemplo das lavouras do café, da laranja e do cacau. Do total da área ocupada por cultivos agrícolas, 92% são de lavouras temporárias e apenas 8% de lavouras permanentes. Historicamente, as políticas implementadas em nosso país por meio de financiamento, de créditos e subsídios, beneficiaram os grandes proprietários rurais que priorizaram as monoculturas comerciais e de exportação. Nas últimas 2 décadas, isso tem se modificado e os incentivos se voltaram também para as lavouras destinadas ao abastecimento do mercado interno, com a produção do arroz, do feijão, do milho e da mandioca, cultivados principalmente em pequenas e médias propriedades rurais. Na pecuária, o Brasil se destaca como um dos maiores criadores de animais do mundo. Os principais rebanhos brasileiros são os de bovinos, suínos, ovinos e caprinos e ocupa a 4ª posição mundial na produção de aves. A partir da década de 70 e 80, impulsionadas pela expansão da fronteira econômica para o interior do país, a pecuária de corte expandiu-se em direção às regiões centro-oeste e norte, com a formação de grandes áreas de criação de gado bovino. A ampla disponibilidade de terra a preços baixos favoreceu a formação de enormes fazendas voltadas para a criação extensiva, relembrando aquela em que o gado é criado solto nas pastagens sem grandes cuidados. Isso vai resultar, então, baixo índice de produtividade e também baixo índice de rentabilidade. Já nas regiões economicamente mais desenvolvidas, como é o caso do centro-sul do país, o destaque é para o Triângulo Mineiro, Oeste Paulista e Catarinense, a Campana Gaúcha e o Sudoeste Paranaense.
Nesses espaços há o predomínio de criações semi-extensivas ou intensivas. Relembrando, criação em que o rebanho é criado em melhores pastagens, que recebe acompanhamento veterinário, vacinação contra doenças e se alimenta de rações balanceadas, entre outros cuidados. Em relação à pecuária leiteira, o destaque é também para o centro-sul do país, onde podemos citar o centro-norte gaúcho, o centro-oeste catarinense, o sudoeste e os Campos Gerais paranaenses e o centro-sul mineiro. Nelas predomina a criação intensiva e uma produtividade leiteira bastante elevada. A suinocultura e a avicultura são atividades que concentram em pequenas e médias propriedades rurais em áreas de maior concentração de frigorífico, como é o caso do centro-oeste de Santa Catarina. A estrutura fundiária. A principal característica da distribuição das terras no Brasil é que ela se dá de uma forma extremamente desigual. Há uma grande concentração nas mãos de poucos. Desde o início da colonização, a estrutura de propriedade se organizou em torno dos latifúndios das grandes propriedades, com o sistema das capitanias hereditárias e, posteriormente, com as sesmarias. Houve, desde o início, a posse da terra em que uma pessoa ocupa sem ser reconhecidamente o dono. A partir de 1850, implementou-se a Lei das Terras, que determinava apenas uma forma de acesso à terra. Não era mais permitido, a partir desta lei, a doação de terra, só se podia ter terra comprando-a. Essa lei favoreceu a manutenção do latifúndio, o que veio contribuir para a desigualdade do sistema agrário que permanece até os dias de hoje. Nos idos de 1940, a manutenção das grandes propriedades, a falta de políticas de acesso à terra e o agravamento dos problemas sociais no campo propiciaram o surgimento de movimentos de reivindicação pelo direito à propriedade rural. A partir de 1950, as ligas camponesas, os sindicatos dos trabalhadores rurais, a Igreja Católica e o Partido Comunista Brasileiro intensificaram as lutas pela terra. Reprimidas durante o governo Dutra, as ligas ressurgiram em meados dos anos de 1950 com a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco, a SAPPP, que representava 140 famílias arrendatárias de terras esgotadas por plantio da cana-de-açúcar. As conquistas da SAPPP impulsionaram a criação de outras ligas e já na década de 60 elas representavam mais de 70 mil afiliados. Nessa época, as mudanças de base propostas pelo governo de João Goulart incluíam a reforma agrária. Foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, o ETR, e também fundada a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura, a CONTAGE, principal associação do sindicalismo brasileiro. Em 13 de março de 1964, Goulart decretou a desapropriação de terras e defendeu a reforma agrária. Isso levou os latifundiários, industriais e militares a promover um golpe de Estado, tirando Goulart do poder. Com a tomada do poder pelos militares, o movimento das ligas camponesas foi desarticulado. Os sindicatos rurais tornaram-se assistencialistas e a reforma agrária foi descartada. Em 1985, teve início a política de assentamentos de famílias no campo. A Constituição de 88 promulgou leis que garantiu a consolidação da reforma agrária por meio da desapropriação de terras consideradas de interesse social para a União. De acordo com estimativas, há um abandono de aproximadamente 25% dos trabalhadores rurais dessas terras no primeiro ano de uso e de 35% de abandono no segundo ano de uso. Não podemos esquecer que esses maus resultados refletem também uma dura realidade dos assentados. Cerca de 90% dessas famílias assentadas não eram assistidas por abastecimento de água tratada, 80% não tinha sequer energia elétrica, o acesso às estradas era muito precário, não havia assistência técnica para 90% desses trabalhadores rurais. Portanto,
Para que a reforma agrária tenha sucesso, mais do que apenas distribuir terras, é preciso investir efetivamente em infraestrutura adequada para os assentados. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.